Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Adriene Alves, eu tô gravando sou designer de interiores, deixa eu me apresentar direito, né? Eu sou a Adriene Alves, designer de interiores, atuo nessa área há mais de 10 anos e eu tô gravando uma sequência de vídeos onde eu tô conversando e explicando para vocês sobre como arrumar a casa, ou seja, como organizar o seu escritório, como se enxergar como uma empresa, porque afinal, mesmo que você seja um profissional, um arquiteto, um designer e trabalhe da sua casa aí, trabalha com o seu computadorzinho certinho, você precisa enxergar que você é uma empresa e que uma empresa precisa ser estruturada para ela gerar lucros, tá bom? E uma das perguntas que eu mais recebo aqui ou lá no Instagram é: quanto cobrar por um projeto? Vamos lá. Eu tô gravando uma série de vídeos aonde eu desenvolvi os 10 P's para um bom profissional seguir e ter sucesso, organizar a casa e ficar tudo certinho, tá bom? Então, se você não assistiu esse vídeo, sugiro que você vá lá ver, mas fica aqui porque eu vou responder uma questão até mais importante do que saber quanto cobrar, é uma coisa que tá ligadinha ali do lado, tá? Então vamos lá. Quanto cobrar por um projeto de interiores, quanto cobrar por um projeto de marcenaria é uma das coisas que as pessoas mais querem saber, porque a gente ganha muita experiência, conhecimento na faculdade, no curso, tudo mais, só que muitas vezes a gente sai e não sabe o quanto cobrar. Só que deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Normalmente as pessoas não sabem quanto cobrar porque na verdade elas não sabem nem o que elas estão vendendo. É sério. As pessoas não sabem o que vende, não, acha que eu sou designer, eu sou arquiteto, então o que eu vendo? Eu vendo sonhos, eu vendo não sei o que. Ok, tudo isso é bonito e romântico, mas vamos trazer para a prática e para a parte administrativa da empresa, né? Porque lembra, eu sempre falo isso, você precisa entender que você é uma empresa e não a eu presa, né? Porque se você ficar presa, focada apenas no desenvolver de um projeto ali, nada vai dar certo, tá? Então foca nisso, foca em organizar a casa. Essa é uma série de vídeos onde se chama Arrumar a Casa, porque é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre prototipação. O que é prototipação? É uma representação, uma visualização de um produto associado a uma precificação, tá bom? Isso é o conceito do meu prototipação, tá? Então o que acontece? A gente precisa entender o que a gente vende e para quem a gente quer vender, para a gente poder ter muito claro qual é o produto que a gente vai oferecer. Porque não adianta a gente saber quanto cobrar se a gente ainda não sabe o que a gente vende e para quem a gente vende, tá bom? Fiz uma colinha aqui para eu não fugir muito do tema aqui, porque senão eu vou indo nos vídeos aqui, né? Então é o seguinte, como eu falei, a gente precisa entender o que e para quem a gente vende. Quando a gente desenvolve um projeto, a gente tem três nichos já de atuação aí, que seria a parte do cliente final, a parte do cliente comercial e a parte das indústrias. Vamos dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Dona Maria é um cliente final. Uma loja ou uma marcenaria ou uma clínica, alguma coisa assim, é o nosso cliente comercial. E agora a parte, por exemplo, de uma madeireira, né? Para quem eu sempre falo da parte de projeto de interiores, ela pode ser o projeto comercial. Uma madeireira pode ser o quê? O nosso projeto é o nicho de projetos industriais, né? Você vai prestar serviço para uma grande empresa que vai prestar um tipo de serviço, tá bom? Então pode ser na parte de desenvolver o projeto, ou pode ser na parte de gestão de obra, muitas coisas. Mas então a gente tem esses três nichos e dentro desses nichos a gente tem vários subnichos. Por exemplo, que nem eu falei do cliente final. O cliente final pode ser a Dona Maria, mas quem é a Dona Maria, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, porque assim, quando a gente sabe para quem a gente quer vender, isso traz uma clareza, isso traz uma facilidade até no desenvolvimento da nossa comunicação,
da nossa parte de marketing, da nossa parte de precificação. Então a gente tem que saber qual é o produto e quais são os produtos, tá? No plural mesmo, que a gente oferece. Porque a gente tem mania de achar que um profissional da área, ele simplesmente faz projeto. O que você vende? Ah, eu vendo um projeto de interiores. Ah, eu vendo um projeto arquitetônico. Tá, mas não necessariamente a gente precisa vender um projeto, tá? E a prototipação, ela é essa associação e ela tá completamente ligada à precificação. Então, elas andam lado a lado ali, só que a gente precisa entender da importância de criar esses produtos para que a gente possa desenvolver os valores não, os preços, tá? Vai ser um dia que eu vou falar ainda sobre preço e valor, que é uma coisa que eu aprendi e agora eu entendo, né, que valor é outra coisa. Valor é inegociável. Preço é aquilo que a gente negocia e sempre quer que seja baixinho. Mas então a gente precisa entender qual é o produto para a gente saber precificar esse produto, tá? Eu falei sobre a questão de entender quem é o nosso cliente, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto sempre de trazer para a prática para vocês poderem entender. Como é que a gente vai precificar, né, um projeto por metro quadrado, por exemplo? Se pergunta para um profissional, quanto você cobra para fazer esse projeto? Primeira resposta que eu detesto é o depende. Depende, né? Depende. Quando os professores me falavam isso, quando eu perguntava sobre precificação, eu sempre falo disso porque é uma coisa que eu ficava irritada demais, porque eu falava, depende do quê? Depende para mim sempre tem dois pontos, né? Se tal coisa ou se tal coisa, mas se esse depende já não cola. Então você tem que ter essa clareza. Então não dá para você responder pro cara que depende e não dá para você falar quantos metros quadrados tem o seu apartamento. Tem 50, eu cobro tanto por metro quadrado. Isso é inviável. Vamos lá, vou explicar para vocês o porquê é inviável calcular metro quadrado para cobrar um projeto. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 2 clientes, tá? O Carlos e eu tenho o Daniel. O Carlos é um rapaz de 20 anos que acabou de se formar e dá para se formar com 20, 18? Não, tem 22, 23 anos, acabou de se formar e tá comprando um apartamento para investir o dinheiro dele, porque ele é um rapaz centrado e tudo mais, né? E ele já tá comprando um apartamento para investir. Esse é o Carlos, seguro e tudo mais, e organizado, né? Agora eu tenho o Daniel. O Daniel é um rapaz também de 20 e poucos anos que tá comprando um apartamento, mas diferente do Carlos, ele quer morar nesse apartamento, ele recebe muitos amigos, então assim, são perfis, são 2 tipos totalmente diferentes de pessoa. Então o Carlos é esse cara mais centrado, então ele nem vai morar, ele vai continuar morando com os pais lá e vai alugar esse apartamento para que seja futuramente uma renda para ele e tudo mais. Não estamos falando sobre financeiro. E o Daniel não, o Daniel quer morar, quer receber os amigos, é a liberdade que ele está tendo após concluir a faculdade. Como é que eu vou cobrar? Os 2 são vizinhos, tá? Uma grande importância aqui é que os 2 moram porta a porta, assim, moram não, tem esse apartamento lado a lado, tá? Tá meio confuso, gente, é terça-feira, dia 6/6, já deve ser quase 10 horas da noite e eu tô aqui, então o dia tá deixando eu meio embananada, mas eu quero trazer esses conteúdos e tô aqui, tá bom? Então me perdoem qualquer coisa. 2 pessoas completamente diferentes, apesar de ter a mesma idade, pode ter a mesma classe social, a finalidade que eles vão dar para o apartamento é totalmente diferente. Então, vamos dizer que os 2 compraram no mesmo andar um apartamento de 50 metros quadrados. Eu jamais posso olhar e falar assim, eu cobro R$100 o metro quadrado do projeto, tá? Tô dando um exemplo de valor, né? Por metro quadrado. Aí você vai falar assim, o projeto do Carlos e do Daniel vai ficar R$5.000. Não dá, sabe por quê? Porque cada um vai demandar de você uma coisa completamente diferente. O Carlos, como ele não vai morar, ele não vai ficar perguntando para você qual é a cor do sofá, qual é a cor da cortina, qual é a cor do tapete, se é melhor a pedra tal, porque no dia a dia ele recebe tal coisa. Então, isso te traz menos trabalho.
vai te dar menos trabalho desenvolver o projeto dele, porque você precisa entender o que o cliente precisa em relação a projeto e tudo mais, tá? Já o Daniel é o baladeiro, é o cara que vai querer impressionar com o apartamento, vai querer trazer as novinhas pro apartamento, então ele vai querer um apartamento onde até a cor do tapetinho do banheiro ele vai te perguntar, ele vai querer que você faça um projeto de iluminação legal, porque ele gosta de impressionar, ele vai querer que você escolha, né, uma bancada legal, porque nas festinhas que ele dá tem vinho, sei lá, tô jogando alguma coisa no ar aqui, mas só para vocês entenderem que dois tipos totalmente de cliente, né, eles vão demandar diferente do seu trabalho. Você vai ter que fazer coisas diferentes para eles e é necessário você entender isso, que você vai entregar coisas diferentes. Dri, o que você tá falando? Como assim coisas diferentes? O projeto, você acha que pro Carlos, né, que é o centrado lá, você vai ter que fazer um detalhamento de iluminação, por exemplo, um detalhamento de marcenaria mais completinho, tudo minuciosamente, ou se você trouxer um projeto visual e um layout legal, você entregar isso para a marcenaria, ele já vai comprar porque é só um investimento, né? Não é o que ele vai morar ali. Então, agora o outro, você não acha que você vai ter que fazer mais plantas? Pode ser que você tenha que ir visitar a obra futuramente, ou então você vai ter que ir até uma loja para desenvolver um projeto. Então, assim, essa prototipação é justamente isso, é a gente entender que a gente precisa ter produtos diferentes para cada perfil de cliente, para cada tipo de cliente e para cada necessidade dos clientes, tá bom? Então eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que é prototipação, para trazer essa clareza para vocês, e porque ele tá dentro de um dos 10 P's que eu tô gravando. Gente, eu esqueço, então a hora que eu lembro é a hora de eu falar. Se você tá achando relevante, curte, comenta, compartilha. Vai lá, faz tudo isso que vocês já sabem, ativa o sininho, tudo mais, essas coisas aí, para vocês continuarem recebendo os conteúdos e também para dar uma moral aqui, porque a gente está desenvolvendo e a gente quer que as pessoas recebam essas coisas que a gente está fazendo de bom aqui, tá bom? Então é isso. Então esse vídeo é para você entender que prototipação é o que? É criar produtos, criar uma prateleira de produto, porque se a gente é uma empresa ela é construída, ela é gerada, ela é feita, ela é montada para dar lucro, e não tem como uma empresa dar lucro se a gente não entender que a gente precisa ter um produto, entender o preço de custo desse produto, que é o que eu vou falar num próximo vídeo, né? Como calcular o quanto custa esse produto. Só que a gente precisa entender isso, que a gente está vendendo um produto e pode ser diversos produtos de acordo com as necessidades, tá bom? Então esse vídeo foi mais para poder explicar para vocês o que é uma prototipação. Eu vou gravar logo na sequência já, mas para vocês vai vir num outro dia aí, numa outra terça-feira, porque toda terça-feira tem vídeo aqui no canal, tá bom? Se você é novo, bem-vindo e saiba que toda terça-feira eu estou com esse compromisso com vocês. E eu vou falar para vocês mais sobre isso. Como montar essa prateleira de produto, né? Quais são os produtos, como é necessário, o que é necessário a gente entender. Já vou adiantar um pouquinho para vocês aqui, que para a gente criar um produto a gente tem que saber, além de para quem a gente quer vender, é como a gente desenvolve esse projeto. Então eu vou falar um pouco com vocês sobre o processo operacional. O que é o processo operacional? É o passo a passo do desenvolvimento do projeto, porque é com base nisso que a gente vai ter uma quantidade de horas para criar produtos diferentes, né? Tem produtos que, por exemplo, mais completo, que você vai ver que você leva cerca de 50 horas para poder desenvolver. Já tem produtos menores que você leva 2 horas, por exemplo, um projeto que você faz para um marceneiro, você pode levar 2 horas para fazer um ambiente. Então, com base nisso, a gente vai criar diversos produtos, tá bom? Então,
Então é isso, espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Eu sou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, eu falo um pouco atropelado, eu trago bastante conteúdo, mas do jeito que funciona aqui na minha cabeça. Espero que vocês gostem e eu vou trazer muita coisa para vocês ainda, tá bom? Fica ligadinho aí no canal que tem mais vídeo para vocês.